Agradecer ao pastor pela confiança de estarmos hoje trazendo um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. E eu espero que toque ao coração de vocês também. Assentados mesmo, eu gostaria de lermos o Salmo 91. E eu gostaria que nós fizéssemos isso de forma responsiva. Eu vou colocar meus ajudantes, eu acho que muitos nem sabiam que eu usava, mas para ler eu preciso. Aí eu vou pedir para os meninos colocarem, e aí nós vamos ler na versão NVI, e depois eu vou continuar a reflexão pela versão da Bíblia Viva. E aí os irmãos continuem com suas Bíblias abertas, que é muito bacana a gente conseguir, acompanhar nessas duas versões, que eu confesso que são maravilhosas e tocam bastante ao meu coração. Eu vou ler os ímpares e os irmãos vão ler os pares. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Mil poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele, e eu o livrarei e o cobrirei de honra. Amém, oremos. Pai querido, obrigada, Senhor, porque sobre a sombra do Altíssimo podemos estar, ó Pai. Que essa possa ser a nossa escolha de todos os dias. Fale ao nosso coração, nos dê sensibilidade para ouvir a Tua palavra e nos esteja a cada dia mais te ensinando, nos ensinando a Te seguir. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu queria comentar com vocês o porquê desse salmo, né? Eu, ali como testemunho da Laice no dia 31, eu também sou uma pessoa muito ansiosa. E no começo do ano a gente já começa. Como que vai ser esse ano? Como que as coisas vão acontecer? E o André é uma pessoa super tranquila e fala, calma, espera, confia. E eu naquele, aquela sempre acelerada, e ele sempre, calma, Então, assim, eu me identifiquei muito ali com o testemunho da Laice, E eu comecei a usar mais um livro como devocional, e é esse O Segredo do Lugar Secreto, e eu vou ler um pedacinho dele para vocês. E desde o dia 1º, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o Salmo 91. E falando, Késia, calma, minha filha. Fique sob a sombra do Altíssimo. E isso é maravilhoso saber, que Ele está ali para nos proteger. Tem sido maravilhoso saber
como Deus, Ele fala conosco todos os dias. E o Salmo 91, eu tenho certeza que para alguns de vocês, também podem ter sido uma experiência ou alguma lembrança. Eu, por exemplo, a minha avó, ela sempre teve o hábito de ler, né, de forma decorada. Eu não consegui decorar, gente, até hoje eu sou ruim para decorar, mas a minha avó, ela sempre leu o Salmo, sempre recitou o Salmo 91 pela casa. E eu me recordo que ela andava pela casa e ela fazia assim, e ela fazia aquelas entonações da voz, né? Então, isso sempre foi muito importante, sempre foi muito referência para a gente, porque ela falava com o coração, ela vivia, né, o que o Salmo 91 traz para a gente, sobre a proteção, sobre a vitória em Deus. E também, quando o meu avô ele ficou internado, eu tinha 7 anos, e ele ficou muito tempo, muitos meses internados, e nós acompanhávamos a minha avó até o hospital, e eu me recordo que sempre ao sair de casa, a gente lia o Salmo, né, o 91, e nós orávamos e íamos visitar ele. Então, o Salmo 91 sempre esteve muito presente, né, na minha vida, na vida da minha família. A minha mãe, meu avô é pastor da Assembleia de Deus, e a minha mãe conta que nunca se começava um culto antes de recitar o Salmo 91. Então, e eu vejo, irmãos, que muitas vezes a gente tem observado que as pessoas têm usado esse salmo como um amuleto, onde você chega em alguns comércios, eles estão abertos, né, sobre algum móvel, e aí as pessoas começaram a utilizar ele em só situações que você precisa da máscara de oxigênio, né? Teve até uma pregação de um pastor recentemente que ele comentou, falando assim, que quando a gente está no avião, que falam assim, né, começam a dar todos aqueles comandos, né? E aí você só dá o valor para a máscara de oxigênio quando você precisa dela. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele tem que ser o nosso oxigênio, né, de todos os dias. Então a gente começou a perceber que não só esse salmo, mas muitos versos na Bíblia, as pessoas começaram a utilizar como um amuleto. E quando na verdade o Senhor está ali para nos dizer que grandes coisas ele pode fazer na nossa vida, se a gente escolher estar à sombra do Altíssimo, porque é uma escolha, né? Nós vamos acompanhar aqui de como o Senhor nos dá o privilégio de conhecer essa verdade e escolher viver essa verdade. E é muito, muito maravilhoso saber que é uma escolha. Eu estava lendo um comentário de Spurgeon e ele traz assim, ele traz o Salmo 91 como uma promessa, mas é uma promessa que cada um de nós podemos decidir viver. Eu vou estar lendo aqui para vocês um comentário, né? Na verdade, a parte do meu livro, uma pequena história de uma experiência sobre o Salmo 91, e talvez algum de vocês possam se identificar, mas mais do que se identificar, é ver como que Deus ele pode usar muitas coisas quando a gente busca a ouvir o que ele tem para nos dizer. Cris estava se sentindo aterrorizado pela ameaça de um grande desafio financeiro. Desesperado, certa noite, depois de terem colocado as crianças na cama, eles passaram algum tempo orando e buscando a ajuda de Deus. Assim que se sentaram juntos no sofá da sala de estar para clamarem a Deus por suas necessidades, repetidamente, uma voz começou a falar: se você precisa de ajuda, ligue 911. Se você precisa de ajuda, ligue 911. Eles ouviram a voz repetir isso por cerca de 4 ou 5 vezes. E em seguida ela parou. Admirados, Cris e Dan, sua esposa, apenas se enrolaram e a voz parecia vir da garagem. Então, cautelosamente, eles abriram a porta e acenderam a luz, incertos do que encontrariam ali.
Tudo estava em seu devido lugar, exceto uma pequena ambulância de brinquedo de uma das crianças que estava no chão, no centro da garagem. Chris pegou a ambulância, pressionou o botão ao lado das luzes de emergência e a voz começou a falar. Se você precisa de ajuda, ligue 911. Enquanto eles conjectaram como o brinquedo tinha ligado sozinho, repetidamente, o Espírito Santo apareceu cutucar Chris com as seguintes palavras: se você precisa de ajuda, ligue 911. Salmo 91. À medida que liam novamente esse versículo juntos, ele passou a ter um significado inteiramente novo para os dois. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha que maravilhoso, né? Deus usou um brinquedo para que eles entendessem que era só ligar 911. É somente ler e ver o que o Senhor tem para nos falar. O primeiro tópico, né, da nossa reflexão de hoje vai ser permanecendo em Deus. Eu vou ler aqui os versículos de 1 a 4 na Bíblia Viva. Deixa eu abrir aqui. E os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas e você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. O melhor lugar é estar no esconderijo do Altíssimo. E é o próprio lugar de refúgio naquele que nele confia. E você vê que só depende da gente confiar, né? Só depende de mim, é uma questão de escolha. A gente tem o costume de sempre colocar a culpa em alguém quando acontece alguma coisa. É do ser humano, mas não fui eu, foi por conta de fulano, né? Ou então, quando a gente está passando por alguma dificuldade, eu tenho até um exemplo muito claro na minha vida, eu sempre tive muito medo de dirigir, e eu sempre falava assim, eu não dirijo por conta disso, daquilo. Eu tinha 300 mil desculpas, gente, eu tinha um livro para escrever de desculpas. Mas quando eu entendi que só dependia de mim para eu mudar isso na minha vida, fluiu. É aqui, só depende de cada um de vocês confiar. Por mais que o seu pai e sua mãe sejam homens e mulheres de fé, seus avós, eles não podem confiar por vocês. É uma escolha, por mais que eu queira, que eu ensine a Alice e o Pedro a confiar, vai ser uma escolha deles confiar. E o Senhor aqui está nos dizendo, né, que só depende de uma iniciativa: confiar. É uma questão de escolher. Deus nos deu esse poder da escolha, de confiar. E mais do que confiar, descansar à sombra do Onipotente é saber que ali há segurança. Onde há segurança, há a possibilidade de descansar seguro e confiante. Eu fico pensando, né? Quando eu falo sobre a sombra, eu fiquei assim refletindo. É tão bom quando a gente vai num lugar e está um sol, né? E a gente encontra ali uma sombrinha para estacionar o carro, não é? Não é tão gostoso, né? Você fala, eu não acredito que eu encontrei essa sombra. É isso. E imagine você poder escolher estar na melhor sombra, gente. Na sombra do Todo-Poderoso. Na sombra do Altíssimo. Ele está ali cuidando de tudo. Ele sabe de tudo. Ele só está esperando você confiar para ele poder ali te falar: filho, eu estou aqui, confia. Né? Então, me traz assim essa reflexão do que como é gostoso quando a gente encontra essa sombra, né? É muito bom, gente, se sentir seguro também, quando ele fala da segurança, né? E aí, para falar um pouco sobre a segurança, eu
comecei a refletir como um bebê se sente seguro no colo da mãe, né? A gente tem aqui a experiência de 2 bebezinhos, né? Que é o Léo e o Luca. E aí você vê, né? Eles bem juntinho das mães, né? E como eles se sentem seguros. E às vezes a gente quer pegar, a gente quer... E aí eles choram, e quando eles vão para o colo da mãe, eles param de chorar. Essa é a segurança. E nós podemos sentir essa segurança em Jesus. Só a gente confiar. É uma questão de escolha. É só a gente confiar. Não só a criança, mas os grandes, né? Eu vejo assim, como as crianças olham ali para a gente naquela confiança, naquela segurança que a gente está cuidando, né? O Pedro, ele gosta muito de aventuras, de coisas assim. E ele, como ele olha para o André, e o André está ali perto, gente, ele se joga, ele acredita que vai dar tudo certo, porque o André está ali para proteger. É essa proteção que o Senhor quer que eu e você sentimos quando a gente estiver se sentindo, né, ameaçado, triste, desafiado. Deus está dizendo que os nossos medos irão adormecer. Gente, eu achei tão lindo quando eu li isso num comentário que eu estava estudando, de uma Bíblia de estudo que eu tenho, porque ele vai adormecer, sabe? Ele vai deixar de existir. Todo aquele medo que você está sentindo. Eu participo de um grupo de mulheres, né, dentro do que nós fazemos alguns estudos, oramos, né? E lá a gente brinca que é o lugar, né, um lugar seguro para a gente comentar sobre os nossos sentimentos, né? E eu comecei a observar quantas mulheres ali têm escrito que têm sentido medo. Medo de morrer, medo de não poder acompanhar seus filhos, medo... E ali, mulheres muito usadas por Deus, na hora que essas mulheres colocam esses tipos de medo, automaticamente uma já grava uma oração falando: Senhor, tira este medo, tira este medo. Dá para essa mulher, né? Dá para essa irmã esse espírito, né, de ousadia, que Deus não quer que nós sentimos esse medo. E através, né, do Salmo 91, a gente pode, né, ter essa certeza que o Senhor, ele faz com que os nossos medos fiquem adormecidos, né? No versículo 2, ele fala assim. Aqui, deixa eu voltar. O Senhor é a minha proteção, é a minha fortaleza. Deus é aquele que merece a nossa confiança, né? Deus, ele merece, porque ele está aqui nos dizendo que ele pode tantas coisas, se eu confiar, então ele merece a nossa confiança. O cristão que confia tem a promessa de ser guardado do mal. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Os nossos medos, conforme eu comentei, serão adormecidos, né? Mas, assim, o interessante é que em nenhum momento Deus falou que a gente não passaria por dificuldade, né, gente? Em nenhum momento. Em nenhum momento. O fato de Deus estar conosco, nos livrando, não nega a realidade da dor, da experiência. A gente acabou de aqui de orar, né, pela vida da irmã Enelita. Ela está passando pela dor, a dor da experiência, né? Deus, ele não está falando que você não vai, que tudo vai estar tudo muito tranquilo, mas não vai chegar. Não é isso que ele está dizendo, né? Nós estamos no mundo, nós estamos refém a acontecer tantas coisas. A gente vai sim passar por essas experiências, né? Mas aprendemos que nas dificuldades, Deus é o nosso socorro bem presente. E Jesus expressou isso. Eu queria que algum irmão pudesse abrir em Lucas 13:34, que Deus, né, ele demonstrou, Jesus expressou esse desejo de ter guardado Jerusalém. Quem achar e puder ler, Lucas 13:34.
Pode falar. Pode falar. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das suas asas, e não a quiseste. Olha, gente, olha que maravilhoso. Quantas vezes eu quis, né? Mas vocês não quiseram. Olha como é o poder da escolha, né, gente? Que a gente comentou no comecinho, em poder confiar ou não. Jesus está expressando isso lá em Lucas, que ele queria, mas vocês não quiseram. Então ele está ali pronto, né? Pronto para te abençoar. Pronto para cuidar de você. Pronto para quando você orar, você ter aquela sensação, né? Eu, às vezes, quando vou fazer minha devocional, eu faço bem de manhãzinha, eu deito assim, a minha cabeça, né? No sofá, como se eu pudesse estar deitando no colo dele, né? Mas ele só vai cuidar de você, se você quiser. É uma questão de escolha, né? Chegamos à conclusão de que Deus direciona os nossos passos até a solução, à medida que confiamos e permanecemos na presença do Altíssimo. Eu preciso confiar e permanecer, porque só confiar, estou confiando, uhul! Não, você precisa permanecer, né? E a gente passou por uma experiência, eu e o André, quando o Pedro tinha 9 dias, né, de vida. O Pedro, ele foi internado com bastante falta de ar e eu fiquei muito amedrontada porque eu acho que eu comentei isso, foi até com uma das meninas, não sei se foi com a Laice, acho que foi com a Laice mesmo que eu comentei, e que com a Alice foi tudo tão bem, tão tranquilo, e aí a gente estava assim, nossa, vai ser igual com o Pedro, né? A gente já sabe, tá tudo certo, a gente acha que já está super experiente. E com 9 dias a gente interna ele com falta de ar. E quando eu mandei o videozinho para a pediatra, ela só falou assim para a gente, corre, né? Então a gente ficou desesperado e corremos ali para o hospital e o Pedro foi internado já com oxigênio, todos aqueles, né, suportes. E eu lembro que ele ficou no isolamento e a gente não conseguia pegar a veia dele, né? Não conseguia de forma alguma, estava muito difícil. E uma enfermeira olhou para mim, só estava eu e ela dentro, o quarto de isolamento, ele é bem pequenininho, aí só estava eu e ela no bercinho. Ela olhou para mim, aquela enfermeira, e falou assim, você confia em Deus? Aí eu falei, confio. Ela falou assim, eu já orei, você fica aí orando, porque eu vou conseguir pegar essa veia e ela vai permanecer até o dia da alta dele. Gente, foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. E outra experiência também, e o quadro cada dia piorava. E os médicos falaram assim, olha, mamãezinha, talvez, pode ser que você chegue algum dia aqui e ele esteja entubado, porque a situação só piorava. E lá no hospital que ele ficou internado, a gente não podia dormir. Então, eu só podia ficar até às 11 e eu voltava no outro dia às 7 horas da manhã, porque a gente não podia ficar lá. E aí os médicos falavam assim, mamãe, pode ser que algum dia você chegue e ele esteja entubado. Não fique assustada, porque a gente está acompanhando, né? E aí teve um dia que uma tia minha, muito querida, me ligou e falou assim, Késia, quando você chegar lá, você estiver do lado do bercinho dele, você vai começar a clamar por vida, e é vida em abundância. Deus tem colocado no meu coração que você precisa fazer isso, você tem que clamar por vida. E foi assim. E, gente, as coisas foram, a partir daquele momento, sabe, melhorando. Foram mais de 25 dias de internação, mas a gente conseguia perceber Deus cuidando a cada momento. Então, isso é maravilhoso, é saber que podemos, sim, confiar e permanecer em Deus. Segundo tópico, protegido por Deus, dos versos 5 ao 10. Eu vou ler também aqui na minha versão.
Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que desvasta ao meio-dia. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção. O Altíssimo é a minha morada segura. O mal não me apanhará de surpresa e o meu lar não será atingido pela desgraça. Amém, né? É muito, muito bom saber que a gente pode ver a proteção de Deus aos fiéis em sua jornada pela vida. Eu queria que algum irmão abrisse em Salmo 68 e lesse o 19 e 20, para a gente também poder observar a proteção de Deus. Salmo 68, de 19 a 20, os dois. Se ninguém achou, eu vou ler. Salmos 68. 68, 19 e 20. 19 e 20. Bendito seja o Senhor que diariamente leva a nossa carga. O Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é um Deus libertador. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Amém. Olha como ele nos protege, né? Mas, infelizmente, irmãos, hoje em dia a gente vive um afastamento dos crentes, né? A gente deixa de confiar, a gente deixa de acreditar e a gente começa a viver um automático. E a gente começa a viver aquele esfriamento, né? E a gente começa a ficar tudo no automático. É automático levantar, é automático orar, é automático ler a Bíblia, tudo no automático. E a gente se esquece dessa experiência, a gente se esquece. E eu vou falar isso, gente. E aqui, eu acho muito interessante porque o pastor Guilherme, eu aprendi isso com você, viu, pastor? Ele fala as coisas que ele pensa. Tem hora que ele fala assim, eu não acredito que ele está falando isso, né? Que ele tem coragem de falar. Aí eu vou falar também uma minha, ele me encorajou a falar as coisas que eu penso, né? E eu confesso que quando eu estava lendo a Bíblia, né? E chegava alguns versículos, eu falava, mas esse aqui eu já sei de cor. Esse aqui eu leio desde quando eu sou criança. Isso eu vou pular, porque a gente quer ser rápido, né? Na leitura da Bíblia, né? A gente quer ser rápido. Salmo 23, nem vou ler. Eu sei desde a barriga da minha mãe, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vou ler, não. E a gente vai entrando nesse automático, achando, né? E a gente acha que, e leva como a leitura da Bíblia uma meta, né? Mas uma meta que quem deu essa meta, né, gente? Não existe. A gente coloca algumas situações, porque a gente entra no automático. E a gente vai esfriando, e a gente vai afastando, e a gente vai esquecendo que o Senhor nos oferece essa verdadeira proteção. Mas para isso, eu preciso tomar a decisão de confiar. Eu preciso, né? Só depende de mim. Gente, se a gente sair daqui, vocês não lembrarem de mais nada. Se vocês lembrarem que só depende de vocês estar perto do Senhor, eu já vou ficar muito feliz. Nem todos atingirão este nível de experiência. Apenas aqueles que creem. Porque eu fiquei assim pensando, né, nesse versículo. Olha só, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho, deixa eu ver. 1000 poderão cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal atingirá. Você olhará tranquilamente, verá Deus castigando os pecadores. Eu falei, nossa, né? Forte, né? Ler isso. Você verá Deus castigando. Aí eu falei, não, deixa eu pegar lá meus comentários, ver o que os teólogos falam sobre isso. E eu li que nem todos atingirão este nível de experiência.
apenas aqueles que creem na promessa e que perseveram, estarão permanentes, né? Milhares de cristãos podem cair por isso ou por aquilo, mas nada atingirá, porque aprendemos a perseverar. Então a gente pode ver muitos, até cristãos caindo. Mas será que ele só confiou e não perseverou, né? O que aconteceu no meio do caminho, né? Então, saber que a gente pode mudar essa história de não viver no automático. A gente pode experimentar, viver as experiências com Deus. E por último, eu queria falar, né? Por último não, né? Penúltimo. Terceiro, vitorioso com Deus, os versículos de 11 ao 13. Porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem de todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa, matará o leão e pisará na serpente, né? Os anjos são ministros de Deus em favor dos salvos. Alguém pode abrir para mim Hebreus 1:14? Hebreus 1:14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Olha, gente, que lindo, né? Quantas vezes a gente vê irmãos invisíveis a serviços, né, que nos prestam serviços espirituais aqui na Terra e somos protegidos de coisas que a gente nem imagina, né? Isso é tão maravilhoso. E às vezes, assim, a gente passa, não sei se já aconteceu com vocês, a gente passa num lugar e aí depois você escuta alguém comentando, nossa, mas aconteceu isso e aquilo, e você fala, sério? Não acredito. Eu não vi. Não, mas aconteceu aquele, nossa, eu não vi. E ou acontece assim com você, de você estar passando por alguma situação, aí você passa por ela e depois você fala, nossa, mas aquilo podia ter. Uma coisa simples, por exemplo, eu estava esses dias na escada rolante com Pedro, né? E eu falo assim para ele, segura ou não, né? Falo para Alice e para o Pedro, Alice, segura aqui. E aí a Alice foi bonitinha lá, né? Toda comportada, segurando, e o Pedro com um pirulito na boca. E eu falando, Pedro, cuidado. De repente, ele quis pular do último degrau. O que aconteceu? Ele caiu. Quando ele caiu, eu já fui logo a Alice me ajudando, que ela é muito prestativa, já foi ajudando. Aí, tudo normal, vi que ele estava bem. Aí depois eu fui pensando, não comentei com eles, mas eu fui pensando, gente, a ponta do pirulito podia ter entrado dentro do olho dele. Olha, Senhor, que livramento. Eu já falei, ai, Senhor, obrigada. Eu já fui, né? Embora, ai, Senhor, obrigada, porque não aconteceu nada, poderia ter acontecido pior. É isso, gente. Né? Quantas vezes mãos invisíveis, né, prestam serviços espirituais aqui na Terra e somos protegidos de coisas que nem imaginamos. Alguém pode ler também Provérbios 3? Esse é um pouquinho mais longo, do 23 ao 26. Quem pode me ajudar aí na leitura? Provérbios 3, de 23 a 26. Provérbios 3, de 23 a 26? Isso. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, e nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Olha que lindo, né, gente? É tão maravilhoso saber que a gente pode dormir em segurança. Quantas pessoas a gente escuta que não conseguem dormir, que tem medo da noite, que tem medo do escuro,
E Deus, assim, olha, reservou um provérbio para a gente. Olha que cuidado tão especial, tão maravilhoso, que a gente não precisa ter medo. E se a gente for continuar lendo, né? A gente vê aqui no versículo 13, né? Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa, e matará o leão e pisará a serpente. Então, esse Provérbios, ele fala bastante, né? Reforça isso, né? Eu queria também, gente, que refletir um pouco sobre como o diabo, né, colocou Jesus ali à prova em Mateus 4:6. Alguém pode ler um pouquinho para mim esse versículo, Mateus 4:6? Para reforçar, né? Escolhi a Juliana. Sobre enfrentar sem medo. A gente pode ver aí Mateus 4:6. Mateus 4:6. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Olha, terminou? É só isso mesmo, né? Isso é isso? Não, pode... É isso mesmo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha, o diabo querendo, né, ali colocar a prova, né, gente? E porque os nossos anjos, ele quis usar, olha só, né, como ele foi astuto ali, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente tem que estar muito confiante, vigilante, porque ele quis ali usar, né, os anjos, falando, se você né, os anjos vão te pegar. E aí, gente, sabe o que a gente aprende com isso? Que a gente não deve brincar e colocar a nossa fé em lugares que não exigem dela. Nenhum cristão deve sair brincando com um perigo só para mostrar a sua fé. E a gente vê aí tanta gente brincando, né? Para colocar em prova a fé. E a gente lê lá, né? Em Mateus 4:6, e você continuar ali lendo o versículo, em que Jesus, ele não foi abalado, né? Ele falou, ele sabe que Deus tinha o poder de livrar. Mas ele não brincou em querer fazer uma satisfação ali, né? Do diabo. Ele foi firme. Ele foi firme. Ele foi vitorioso com Deus. Olha que maravilhoso, né? Então, que a gente sempre lembre, né? De não brincar com o perigo e ficar tentando ali exibir uma fé sem uma... Deus não exige isso da gente. Ele não exige isso da gente. E por último, honrado por Deus, o versículo 14 ao 16. Assim diz o Senhor a seu respeito, ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente, e por isso colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei quando estiver em dificuldade. Eu estarei ao seu lado, resolverei os seus problemas e lhes darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz e lhe mostrarei a minha salvação. Eu queria também reforçar, eu coloquei ali também na versão da Bíblia a mensagem. Eu gostei bastante dessa tradução para esse versículo. Ó, se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Então, olha, se você se apegar, novamente, né, iniciativa. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar. Lembra lá do começo do livro? Ligue 911. É só me chamar. Que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Que maravilha, que honra, né? E aí eu queria falar que Deus ouve o nosso amor devotado a Ele. Deus nos ouve quando lhe pedimos em conformidade à sua vontade. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. E Deus promete vida longa aos que são fiéis.
E eu quero finalizar contando uma história que eu ouvi também numa pregação esses dias, que eu achei bem interessante. Eu acho que dá para a gente se encaixar sobre essa questão da honra. Onde uma pessoa, ela se mudou por um prédio novo, né? E ela chegou naquela ânsia, eu vou convidar meus vizinhos para irem na igreja, eu quero convidar. E ele já começou a convidar, e ele começou a trabalhar intencionalmente, mais, né, no vizinho dele do lado. Então, todo dia que ele ia para a igreja, ele falava assim, oi, tudo bem? Eu estou indo para a igreja, eu gostaria muito que você fosse comigo. Aí o vizinho falava assim para ele, eu estou lendo um livro, quando eu terminar de ler esse livro, eu vou. Aí ele falou, tá bom. Aí passava uma semana, ele falava de novo, amigo, vizinho, vamos comigo lá na igreja, hoje vai ter um culto muito especial. Aí ele falou, eu ainda estou lendo aquele livro, eu não terminei. Lembra que eu te falei que eu ia terminar de ler o livro para ir com você? Aí ele falou, tá bom. E aí, isso se passou, gente, meses. E aí ele começou a falar, eu não vou mais convidar ele. Eu acho que ele está me enganando, ele não está lendo livro nenhum. Ele está me enganando, eu não vou mais convidar. E se passou. Se passou. E aí esse pastor conta, né, nessa pregação que eu escutei, que quando foi um belo dia, esse vizinho viu ele saindo para ir para a igreja com a Bíblia e falou assim, hoje tem culto lá na sua igreja? Aí ele falou, tem. Então, sabe aquele livro que eu estou lendo? Que eu estava lendo? Aí ele falou, sei, eu terminei. E lá naquele livro estava falando que eu tinha que ir para a igreja. Com você hoje. Aí ele falou, então tá bom, então vamos. E ele já estava arrumadinho, o vizinho. E aí eles foram para a igreja. E o culto foi maravilhoso. E o pastor fez apelo. E o vizinho aceitou Jesus. E aí ele falou assim. E aí eles foram embora, né? No carro. Aí ele ficou curioso. Falou assim, gente, que livro é esse que ele estava lendo? Agora eu fiquei curioso. Aí o vizinho pegou e perguntou para o vizinho, posso te perguntar? Que livro é esse que você estava lendo e que ainda mandou você ir para a igreja comigo? Aí ele falou assim, o livro que eu estava lendo era a sua vida. Como que você tratava a sua esposa, como que você tratava seus filhos, como você ia tratar o porteiro, como você ia me tratar. Porque você chegou aqui, começou a falar da sua igreja, começou a falar de um Jesus. Aí eu fiquei pensando, deixa eu ver se ele é tudo isso mesmo que ele está falando. Só que aí eu comecei a ver que você era tão feliz que eu falei, gente, eu preciso ser feliz como ele. Eu vou lá nessa igreja para saber o que tem de diferente lá. E eu entendi. E é por isso que eu aceitei Jesus. Olha que honra que Deus deu para esse vizinho. Que sejamos, gente, assim. O pastor falou numa pregação esses dias de uma história, né? Do missionário que foi. E eles falaram que tinham convivido com Jesus na aldeia. É sobre isso, gente. A honra é a eternidade, mas a honra também pode ser aqui. Da gente fazendo a diferença. A gente confiando. E a gente sendo, né? Esse caminhar, que as pessoas vejam Jesus em nós. Nas suas vidas, né? E para concluir, eu só coloquei assim, se você precisa de ajuda, leia, medite, ore, busque, persevere e descanse à sombra do Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Pai querido, obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado a cada dia conosco. Obrigada, Senhor, porque temos o privilégio de conhecer o Todo-Poderoso e poder descansar na sombra do Altíssimo, Senhor. Que possamos lembrar disso todos os dias das nossas vidas. E que a gente, ó Pai, em nenhum momento venha desviar, venha entrar no automático, mas que a gente possa viver essa verdade na nossa vida. Que a gente possa experimentar como é bom ser cuidada por Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu só queria fazer um comentário, né? Novamente agradecer ao pastor pela confiança e dizer que toda a estrutura dessa reflexão, eu tive a oportunidade, né, dos pontos do título, né, utilizar
uma referência do livro de Salmos, que meu pai juntou todas as pregações dele num livro de Salmos. Então, eu consegui ali pegar, né, os tópicos de como ia seguindo. E a gente tinha feito um estudo lá, ele fez um estudo no culto de oração, e a gente ficou por meses, né, estudando o livro de Salmos. E cada final do culto, um irmão dava um bilhetinho para ele, qual o salmo que ele mais gostava. E aí ele estudava e a gente falava, e ele falava no culto de oração. Foi um tempo bem gostoso, né? Ele tem anotado o nome de todos os irmãos que falaram cada salmo. Então eu não sei quem foi que escolheu o Salmo 91, nem perguntei, podia ter perguntado para ele, mas, né, não perguntei. Mas foi uma oportunidade muito bacana, né, de poder ali ter esse instrumento para me guiar e me ajudar para trazer essa mensagem para vocês. Amém.